a Jesus 3 vezes. Quando prenderam Jesus, e ele ficou com medo dos guardas, e aí perguntaram: você estava com ele? Ele responde: eu não. Perguntaram a segunda vez, e ele respondeu: eu não. Em uma das versões do Novo Testamento diz que ele xingou, que ele praguejou, que ele não conhecia Jesus, e o galo cantou. Essa expressão é muito conhecida, né? Amém? Mas nós acabamos de ler o último versículo, o versículo 35, Pedro falando: Senhor, de forma alguma eu te negarei, ainda que eu morra, eu não vou te negar. E todos os outros discípulos falaram a mesma coisa: nós também não. Mas no decorrer das mensagens aí que eu tiver a oportunidade para pregar, nós vamos chegar no ponto que os discípulos vão correr. Não só vão negar, mas como também vão correr, vão se dispersar. Jesus disse que se ferirem o pastor, as ovelhas dispersam. Quando Jesus fala isso, ele não está falando de igreja, né? Não existia igreja do jeito que é hoje. Não existia pastor, ser humano, cuidando de gente. Pastor cuidava de ovelha, animal. O que significa isso? Se alguém fosse roubar as ovelhas, se ferisse o pastor, as ovelhas correriam, se dispersariam com medo. Enquanto um pastor está firme, enfrentando as dificuldades, as ovelhas estão ali perto. Mas quando um pastor é ferido, o rebanho também dispersa. Jesus está falando dele. Eu vou ser ferido e vocês vão correr. Mas os apóstolos, principalmente Pedro, toma a frente e diz: eu não, Senhor, ainda que eu morra, mas eu não vou te negar. Olha o tema da mensagem de hoje: não prometa o que você não pode cumprir. Repita comigo: não prometa o que você não pode cumprir. Eclesiastes fala que não faça voto de tolo. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Não faça voto de tolo. Às vezes, na emoção, né? No calor da emoção, Tiago, que é da música, você sabe que tem muitas canções que falam, né? Que eu estou disposto a perder tudo, que eu estou disposto a abrir mão de tudo, que eu estou disposto a me deixar gastar pela tua obra. Aí vem as dificuldades, pronto. As pessoas começam a reclamar, começam a questionar, começam a perguntar por que Deus permitiu. E aí toda aquela expressão poética cantada, porque muitas vezes a gente canta e nem pensa na letra do que nós estamos cantando. O Senhor é tudo para mim, mas não tira meu carro, não tira minha casa, não mexe na minha família, não tira a minha saúde. Não prometa o que você não pode cumprir. Então o que eu devo fazer? Eu quero aliviar os teus ombros nessa noite, amém? Vamos sair daqui com os ombros mais aliviados de um fardo que às vezes é colocado em nossos ombros, exigindo uma perfeição que você não tem e eu não tenho. Inclusive exigindo uma fidelidade que nós não temos. A Bíblia fala que o homem é infiel. A Bíblia fala que o homem promete, mas tem dificuldade em cumprir. Em algum momento aquilo que nós prometemos, nós erramos, nós falhamos, nós caímos, porque nós somos imperfeitos. Amém? Jesus veio ao mundo para morrer por nós, exatamente por quê? Jesus precisou deixar a sua glória. Ele sendo Deus, ele precisou vir a esse mundo exatamente por quê? Porque nem mesmo as pessoas que conviveram com Cristo intimamente e presenciaram os maiores milagres são capazes de uma vida sem erros. Até mesmo os discípulos que viram milagres, que viram Jesus andar sobre águas, viram cegos enxergando, aleijados andando, vendo pães sendo multiplicados, Jesus expulsando demônios na frente deles ali. Nem mesmo pessoas que convivem intimamente com Jesus e que presenciam milagres
são capazes de uma vida sem erros. Jesus veio a essa terra, porque não é o nível de intimidade que nós temos com Ele que vai mudar a nossa natureza humana pecadora. Porque você tem uma natureza humana pecadora, é que Ele veio aqui em terra, que Ele veio aqui neste mundo para morrer por nós, por sacrificar por nós. Jesus também, Ele veio aqui porque os líderes mais fortes também caem diante do medo, da pressão ou do desconhecido. Você concorda comigo, amém? Jesus teve que vir aqui. Pedro é o primeiro grande líder da igreja. Com a descida do Espírito Santo, ele assume a palavra, prega um sermão, quase 3.000 almas são batizadas ali, convertidas naquele sermão de Pedro. Pedro é o grande líder. Pedro é o grande líder. Mas ele caiu, ele negou. Diante de quê? Do medo, da pressão, do desconhecido. Grandes líderes como Elias, que orou e caiu fogo do céu, como a pastora pregou recentemente aqui, se escondeu numa caverna, diante das ameaças de Acabe e Jezabel. Homens sofrem, grandes líderes têm medo diante do desconhecido, diante da pressão. Patrick bem disse que às vezes a gente chega aqui numa condição psicológica tão atordoada, uma pressão para a tomada de decisões, de ter que fazer alguma coisa, de ter que mudar de vida, e às vezes tudo que a gente recebe, até mesmo dentro da igreja, porque no trabalho você precisa produzir, você precisa pagar contas, você precisa resolver, então você acorda já com a pressão de resolver. Aí quando chega na igreja, você tem, e aí as pessoas vão infartando, vão entrando em colapso, e tanta gente deprimida, ansiosa, estressada. Líderes, os mais fortes, também caem diante do medo, da pressão e do desconhecido. Você está ciente do papo que Jesus está tendo com os seus discípulos? Ele está com os 12 ali e fala assim: olha só, está aqui esse pão aqui, ó, simboliza o meu corpo que vai ser dado por vocês. Está vendo esse cálice? Simboliza o meu sangue, eu vou morrer por vocês. Nessa noite, vocês não vão resistir, vocês vão me negar, vocês vão correr. Que papo sincero. Jesus deu tantas aulas para eles, para aqueles discípulos, ele está sendo sincero. Vocês não vão aguentar, vocês vão me deixar, vocês vão me abandonar. Jesus é muito sincero. É uma inocência e incoerência depositarmos a nossa fé em um outro ser humano pecador. Você pode repetir comigo? Isso tem que ser muito forte, porque se tem pessoas aqui chateadas, entristecidas, aborrecidas com líderes, inclusive comigo, vamos curar isso aí? Vamos lá? É uma inocência e incoerência depositarmos a nossa fé em um outro ser humano. Não deposite a sua fé em pessoas. Não deposite a sua confiança, a confiança da sua vida espiritual, a confiança da sua alma na mão de um pastor, na mão de um líder, seja um missionário, seja um padre, seja qual for. É uma inocência, uma incoerência, porque os maiores líderes, que são os nossos apóstolos, que foram exemplos para nós, caíram na cara de Jesus assim, ó. Jesus falando: vocês vão cair. Não vamos. Caíram. Erraram. E olha o papo de Jesus, olha a conversa. A conversa de Jesus é maravilhosa. Ele fala: olha, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. Não é uma palavra sem esperança. Vocês vão correr, vocês vão me abandonar, mas depois de ressuscitar, eu vou encontrar com vocês na Galileia. Talvez os discípulos estavam sendo sinceros, ou talvez tinham vergonha de reconhecer publicamente a incredulidade e o medo. Talvez na hora
que Jesus fala para eles: vocês vão me negar? E eles falam: Pedro, não, 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 eu vou até o fim. E os discípulos: nós também, nós também, nós também. Ou eles estavam sendo sinceros e não pensaram que aquilo realmente ia acontecer, ou estavam com vergonha de derramar os seus corações publicamente diante da incredulidade, diante do medo. Em alguns países, missionários cristãos, inclusive brasileiros, são presos, às vezes famílias inteiras. Como que é aquele hino que R.R. Soares abre o culto dele? Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não... Sabe a história desse hino? Que um missionário aqui na América Latina, prenderam ele, e aí falaram com ele, se ele não negasse a Jesus, ele ia matar uma parte da família dele. E aí começaram, quando falaram, você tem que negar, ele cantou, estou seguindo a Jesus Cristo. Mataram o primeiro filho. Você não vai negar? Ele cantou de novo, estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Mataram o segundo filho. Ficou a mulher. Questionaram de novo, você vai negar? Ele disse, eu estou seguindo a Jesus Cristo. Mataram a esposa dele. E por último mataram ele. Meu irmão, há quantos anos você ouve que nós passaremos por perseguição? E quantos de nós seremos fiéis realmente ao ponto de dizer, eu não nego a Cristo de forma alguma? Qual seria a minha reação diante de ameaçarem Isabela e Davi na minha frente? Qual seria a minha reação? Os discípulos, eles não tinham noção, e nem nós. Jesus está avisando, vai acontecer, e avisa para nós também. Nós somos muito apegados nessa terra. A gente fala que a gente quer ir para o céu para viver com Deus, mas a gente não quer morrer de jeito nenhum. E fala que quer ir para o céu, mas está apegado a essa terra aqui, está apegado a essa vida. Que incoerência é essa? Que inocência é essa? Diante dos confrontos e das pressões, nós precisamos derramar o nosso coração e falar assim, Senhor, eu tenho dificuldade de acreditar. Senhor, eu tenho dificuldade de abrir mão. Senhor, eu peço perdão porque o Senhor ainda não é a prioridade da minha vida. Eu uso esse espaço, eu uso a fé, eu gosto dos louvores, eu gosto do comportamento cristão, eu gosto, é uma forma boa de educar os meus filhos, mas o Senhor ainda não é a minha prioridade. Aqueles discípulos, eles ainda não tinham Jesus como Salvador de suas vidas. Eles tinham aquele que estava dando provisão, que estava dando pão, que estava dando alimento, que estava protegendo, que estava livrando do mal, mas eles não tinham ainda a noção do que estavam fazendo. Por isso eles nem sequer acreditavam que Jesus ia morrer. Mas Jesus já morreu. Jesus já ressuscitou. E eu e você agora a gente pode perceber que tipo de discípulo que eu sou. Que tipo de sinceridade existe no relacionamento que eu tenho com esse Jesus que conhece o meu coração. Jesus sentiu a tremedeira de medo de cada um daqueles discípulos. Eu vou. Se Pedro vai, também vou. Também vou. Não, Senhor, não vou te negar. E correram. O pastor seria ferido e as ovelhas correriam. Vou dar um exemplo pesado aqui. Já ouviram falar de igrejas maravilhosas que o pastor caiu e a igreja acabou? Quem já ouviu falar? Muitas vezes. O pastor é ferido, é atingido por uma seta maligna, caiu, e a igreja faz o quê? Ué, mas cadê os discípulos de Cristo? Que não seguraram ali, que não continuaram batalhando, que não reergueram aquela igreja. Irmãos, nós somos presos a pessoas.
E nessa noite eu queria que você se desprendesse de pessoas e pensasse que o seu Salvador é Cristo. Ele veio aqui a essa terra para morrer por você. Pessoas não te salvam. Pessoas lutam pelas suas próprias vidas. Se tiverem 2 botes, um vai morrer e o outro vai lutar para se salvar. E é isso que você precisa fazer nessa noite. Lutar para se salvar. Jesus não nos exige fazer o que é papel dele. Jesus não exige de você fazer o que é o papel dele. Quando os discípulos falam, não, Senhor, ainda que eu morra, mas eu não vou te negar, Jesus fala assim, cala a boca aí, Pedro, para trás de mim, Satanás. Tem uma versão que ele fala assim, nesse momento, vocês não têm que morrer por ninguém, eu é que vou morrer por vocês. No ministério, no evangelho, Jesus não quer que você morra por ninguém, não. Jesus não quer que você morra por nenhum outro ser humano. Jesus quer um outro tipo de morte na tua vida. Está entendendo, amém? Olha só o que Jesus pede. Ele não quer que você morra por pessoas. Ele quer que você viva por Ele. E ainda que a morte seja uma prova disso. Você pode repetir comigo? Ele quer que você viva por Ele, ainda que a morte seja uma prova disso. Jesus não quer que você morra por pessoas, Jesus quer que você viva para Ele, viva para servir a Jesus, viva para andar com Ele, viva para fazer a vontade dEle, viva para ter encontros frequentes com Ele, diários. Ele quer ser presente na sua vida, Ele não quer você carregando um fardo religioso. E quando eu falo de fardo religioso, não é vir para o templo, isso aqui é uma honra para quem tem saúde, amém? Os doentes querem vir para cá. Quer ver uma coisa assim, dar coceira em você, em ter vontade de vir para a igreja? Fica doente. Ai, que vontade de estar na minha igreja. Começa a ter um problema sério na tua vida. Ai, que vontade de orar. Não é isso. Ele não quer que você seja religioso. Ele quer que você viva por Ele, ainda que a morte seja uma prova disso. Como mestre, Ele não tem problema em reconhecer que sabe das nossas fraquezas. Jesus é o seu mestre, amém? Jesus não tem problema nenhum em dizer assim, eu sei que vocês são fracos, eu sei que vocês vão errar, eu sei que vocês vão me abandonar, e não quer dizer que eu falhei. A obra de Jesus não falha. Nunca ninguém vai conseguir sujar a igreja dele. Nunca ninguém. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, amém? E Jesus quando olha aqui a plateia, ele vê discípulos com fraquezas. Discípulos que por vezes negam ele. Discípulos que pecam. E está tudo bem, se você quiser continuar sendo discípulo dele, apesar de ser um pecador. Amém, queridos? Vocês estão me acompanhando, amém? O chamado de Jesus é para o aprendizado. Jesus não te ensinou para ser mestre. Jesus não te chamou para ser guia de ninguém. Jesus te chamou para você aprender a como viver nessa terra, a como ser um ser humano de verdade, um ser humano melhor. Joabe fez aqui 2 convites que têm a ver com isso. Primeiro, você participar de um momento de festividade, comendo, brincando, mas toda a renda é enviada para missionários que vão levar essa mensagem de amor em outros lugares, em outras nações. Gente que se desprende de tudo, inclusive da própria vida, estão prontas até para morrer, para levar essa mensagem. Essa mensagem que chega para nós aqui tão fácil, porque aqui os nossos templos estão abertos. As pessoas escolhem em quais templos estão nessa noite. As pessoas estão em casa acompanhando pela live. O evangelho aqui no Brasil ainda é
tão livre, por enquanto. Por enquanto. Jesus te chama para fazer isso que Ele indicou aqui. Amanhã tem uma aula de um curso sobre missões, de como ser um missionário onde você está, no seu trabalho, na sua casa. Se capacitar para isso, se capacitar para cumprir de fato o chamado de Jesus para a sua vida. Aprenda que você vai errar. Aprenda que você vai... Você pode repetir? Aprenda que você vai errar, mas eu vou ressuscitar e me encontrar com vocês na nossa... Jesus era da Galileia. A gente não canta? Como é que é a música, Sudimar? Que fala que ele é da Galileia. Ah, já lembrou? Meu barco é pequeno. Não é esse não. Galileu. Jesus chamou os discípulos dele lá na Galileia. Quantas reuniões aconteceram na casa de Pedro? As jantas, os cafés da manhã, dormiam por ali. Jesus fala assim: olha só, vocês vão errar comigo, mas fiquem tranquilos. Depois que eu ressuscitar, eu encontro com vocês lá em casa. Lá na casa de Pedro. A gente vai conversar. A gente vai se ver. Irmãos, é esperança. Ainda que eu erre, ainda que eu caia, ainda que eu tenha falhas, Jesus ressuscitou e Ele vai nos levar para casa. E não é aqui. A nossa casa não é aqui. Jason Borges já cantava essa canção, né? Nossa casa não é aqui, somos estrangeiros. Está preparado para isso, irmão? Amém? Está preparado para que entender que por mais que as coisas ruins aconteçam, Jesus ressuscitou e vai nos levar para casa, vai nos tirar dessa vida tão terrível que a gente ama, que a gente adora, que a gente reclama, mas não quer largar. No final de tudo, morreremos com Cristo. Amém? No final de tudo, morreremos com Cristo e não no lugar de Cristo. Você não é Cristo não, tá? Você não tem como morrer pelos pecados das pessoas não. Você não tem como tomar o lugar das pessoas. Você não tem como tomar decisões nem pelos seus filhos, que dirá por outros. Você aponta o caminho para as pessoas, mas se as pessoas não quiserem mudar de vida, não há nada que faça mudar. O Espírito Santo toca no coração das pessoas e aponta aquilo que elas precisam se arrepender. Mas você não tem como mudar o coração das pessoas. Mas no final de tudo, você que está em Cristo vai morrer com Ele. Vai morrer com Ele dentro de você, amém? Vai morrer com Ele no seu coração. Morreremos com Cristo. Se você morre com Cristo, como o apóstolo Paulo bem disse, eu vivo e morro para Cristo. Tanto o meu viver quanto morrer é para Cristo. No final de tudo, quando nós partimos dessa vida, estamos com o Senhor. Essa fé não pode ser abalada dentro do seu coração por erro nenhum que você cometa. Que pecadores nós somos. Pedro e os discípulos não morreram no mesmo dia que Jesus, mas continuaram a sua obra, direcionados pelo Espírito Santo e não tiveram medo da morte. Continuaram a sua obra, direcionados pelo Espírito Santo e não tiveram medo da morte. A Bíblia não fala, tá? Mas vamos tentar lembrar aqui alguns. Tiago, ali, irmão, né? Não tem nada no que a gente aprende, né? Pedro, Tiago, João no barquinho. Tiago já morre logo no capítulo 7 de Atos, se não me engano, a espada. O outro Tiago que fica é o irmão de Jesus, que se converte e tal, e vai ser pastor. E a Bíblia não fala como ele morreu, mas os historiadores falam. Pedro, que disse que ele ia morrer por Cristo se fosse necessário, mais tarde, diz os historiadores que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. André tem uma cruz chamada Cruz de Santo André, que é em formato de X, diz que ele foi crucificado em forma de X. Todos os apóstolos foram martirizados.
Depois que Jesus morreu e ressuscitou, e que eles viram que a morte já não era mais um problema para eles, eles não tiveram mais medo da morte, porque Cristo ressuscitou. O Espírito, eles continuaram a obra, direcionados pelo Espírito Santo, e não tiveram medo da morte. Jesus, depois que ressuscitou, ficou aqui 40 dias, e ele reuniu os discípulos antes de subir os céus. Ele falou o seguinte: vocês vão pregar esse evangelho aqui, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, mas vocês precisam ficar aqui, porque vocês vão receber o poder do Espírito Santo, e então vocês vão fazer essa obra sem medo algum. É o poder do Espírito Santo dentro de nós que nos dá a ousadia para continuar vivendo o evangelho. É o Espírito Santo dentro de você que deve estar revelando tudo que eu estou falando aqui. É o poder do Espírito Santo dentro de você que está fazendo com que essa mensagem tenha algum sentido na tua vida. Na minha vida eu sei qual é o sentido. Na tua, é o Espírito Santo que trabalha. Pastor, não estou entendendo nada. Isso é um mau sinal. Significa que você calou a voz do Espírito Santo na sua vida, por ouvir muitas outras vozes. A Bíblia fala sobre não apagar o Espírito Santo dentro de você. Não enchei-vos de vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai tratando o teu coração e vai falar assim: onde eu me encaixo nessa mensagem? Será que eu tenho fugido daquilo que Deus está me propondo para fazer? Será que eu tenho negado ao chamado? Será que eu não percebi que diante das pressões, diante dos problemas, eu estou tendo medo, igualzinho esses apóstolos, mas Jesus está me chamando para um compromisso mais sério? Antes de morrer por Cristo, eles primeiro deveriam aprender a morrer para o mundo. Se o Espírito Santo não falar com você agora. Antes dos discípulos morrerem para Cristo, eles tinham que primeiro aprender a morrer para o mundo. Uma pessoa, antes de ser batizada, ela precisa sentir isso: eu agora sou uma nova criatura, eu morri para o mundo e estou vivendo agora para Cristo. E quando ela é batizada, o gesto é exatamente isso, é de sepultamento. Você deita porque você está morrendo para aquela vida e iniciando uma nova vida. Um discípulo de Cristo, antes de morrer à espada, antes de ser queimado, antes de ser crucificado, antes de ser preso, antes de ser perseguido, ele primeiro tem que aprender a morrer para o mundo. O mundo é bom, o mundo oferece os prazeres, o mundo tem os convites. É muito difícil lidar com isso, porque nós somos carne, e a consciência da carne, como diz a palavra, está em nós. O fruto da carne está em nós. Negar o mundo não é fácil, de boca é muito fácil, mas declarar com fé: eu morri para o mundo e agora eu vou viver para Cristo, é uma ousadia, porque você está andando e você vai dar uma volta na tua vida, e você vai... Tem muito crente que até faz a volta, viu, Everardo? Mas igual Michael Jackson, ele está se afastando do mundo, mas ele não para de olhar para o mundo de jeito nenhum. Ele quase que baba. Ai, que vontade de estar lá. Eu estou aqui na igreja, mas minha vontade... Se a conversão não acontecer na mente, no coração, não aconteceu conversão nenhuma. Versículo 35. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E versículo 36, eu termino aqui. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhe disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. A conversa parou ali. Acabou o papo.
hoje mesmo vocês vão me negar. Não, Senhor, vamos não, ainda que a gente morra. Jesus deve ter feito assim, tá. Saiu dali e foi cumprir aquilo que ele tinha que fazer. Foi para o Getsemane, foi para o lugar de prensa, que é um assunto para outro dia. E lá ele foi ser preso. Jesus foi fazer o que a gente não consegue fazer: morrer, se sacrificar. Perfeito, se sacrificar. Sabe para quê? Para que no final de tudo Deus fosse louvado. Viva dessa forma. Nós vamos cantar essa canção. Logo depois que nós cantarmos essa canção, nós vamos orar e o Ministério do Louvor já pode subir. Amados, todo o sacrifício de Cristo na cruz é exatamente para que no final de tudo Deus seja louvado em tua vida. Amém? Pensa nisso. Toda a tua luta de negar a carne, de ser um cristão, de sustentar a obra, as orações, as perseguições, tudo é para que no final de tudo, Elielto, Deus seja louvado em tua vida. Deus seja louvado. Procura, Adriel, para mim, essa letra aqui. No final de tudo, Deus será louvado. É do grupo Logos. O menor hino do grupo Logos é essa música. É uma frase apenas. Eu queria que você ouvisse e depois nós vamos cantar. Mas enquanto Adriel está achando ali, eu queria que você pensasse nisso. Só vai valer a pena a sua vida se no final de tudo as pessoas vão dizer assim: Deus seja louvado, foi um homem de Deus. Deus seja louvado, que grande esposo que eu tive. Deus seja louvado, que esposa maravilhosa, crente, que no final de tudo você fale: eu fui um filho que honrou o meu pai e a minha mãe. Eu vivi de uma tal forma que Deus foi louvado na minha vida. Na semana passada eu falei de um videozinho que eu e Kate assistimos e nós rimos muito. Daquela senhorinha, né, uma vovozinha falando para a neta: como foi o vovô? Ah, seu avô foi muito bom. Ele só era feio, um homão, mas dava um ótimo testemunho. Era um homem de Deus. Que no final de tudo, Kate fala isso de mim. Ah, minha netinha, meu seu avô era narigudo, mas era um homem de Deus. Que no final de tudo Deus seja louvado. Se a sua vida terminar hoje, você pode já dizer isso? Que Deus está sendo louvado no seu modo de viver? Achou a letra, Adriel? Pode colocar aí que eu quero ler com o povo aí então. Falei que eu sou narigudo, a foto fica, né? Ele está fazendo uma manobra ali. É uma letra grande, irmãos. No final de tudo, Deus será louvado, se abençoado for teu coração. Olha que letra grande. Vamos repetir? No final de tudo, Deus será louvado, se abençoado for teu coração. Só isso. Vamos cantar então. No final de tudo, Deus será louvado, se abençoado for teu coração. No final de tudo, Deus será louvado, se abençoado for teu coração. Aprenderam? Amém? Então vamos juntos. No
final de tudo. Vamos ficar de pé. Deus será louvado se abençoado for teu coração. No final de tudo, agora você vai cantar meu coração. No final de tudo, Deus será louvado se abençoado for meu coração. For meu coração. For meu coração. Queria orar por você. Ministério de Louvor, vem para cá, Patrick. Obrigado, Jonas, obrigado, Kelly. Ressuscitarem um louvor aí de 30 anos atrás. Queria orar pela sua vida. Eu queria nesse momento fazer o que eu não costumo fazer. Quem é membro dessa igreja sabe que eu não faço apelo. Mas eu quero fazer 2 tipos de apelo nessa noite. Se alguém aqui nessa noite, diante das pressões da vida, fugiram da presença de Cristo, como Pedro e os apóstolos fizeram, talvez chateado com realidades da igreja, magoados, entristecidos, talvez porque caíram mesmo, não cederam à pressão, erraram, caíram em pecado. Ou se alguém de alguma forma simplesmente se afastou, foi se enfraquecendo, porque é assim que acontece. A gente vai dando lugar às coisas da carne, daqui a pouco a gente está fora, a gente vai esfriando. Se isso aconteceu, você se afastou do caminho, nessa noite, volta para Ele. Fala assim: Jesus, eu quero que no final de tudo o Teu nome seja louvado na minha vida. Eu não quero ser a vergonha para o Teu evangelho, não. Eu não quero ser conhecido como o discípulo que se afastou. Eu não quero ser conhecido como Judas. E eu não quero ser conhecido como aquele que negou um convite do Senhor. Eu entrego a tua vida agora em tuas mãos. Se tem alguém aqui nessa noite que se sente assim, aí no teu lugar onde você está, você fala: Senhor, sou eu, e eu quero, Senhor. Eu não quero ser aquele que foge, eu não quero ser aquele que te nega, eu não quero ser aquele que te abandona, eu quero ser teu discípulo. O segundo convite que eu quero fazer é para você, crente, discípulo de Cristo, que está aqui na igreja ou que está em casa acompanhando pela live, que tem abandonado por causa da pressão e do medo, ou por outras circunstâncias, que não está conseguindo resistir, está fraquejando. Deus tem dado para você um ministério direcionado pelo Espírito Santo, mas o cansaço mental, psicológico, tem feito com que você desista, que você fique pelo meio do caminho. É com você que a mensagem está falando. Vou para o terceiro convite. Se há alguém aqui que não contava com a queda, porque era um líder, e aconteceram situações que você não esperava, Pedro nunca pensou que ia negar. Nós vamos ler a palavra nos próximos dias, que Pedro, após negar e o galo cantar, ele chorou amargamente. E quando Jesus ressuscitou e encontrou com ele, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ele falou: eu te amo, Senhor. Jesus perguntou de novo: Pedro, você realmente me ama? Senhor, eu te amo. E para completar 3 vezes, agora não negando, mas reafirmando, Jesus pergunta de novo: Pedro, você realmente me ama? Ele falou assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus conhece os corações. Então, se você errou, falhou e negou, Jesus conhece o teu coração. Se você quer sair do seu lugar, quer vir aqui à frente, você que é membro da igreja, você que é líder, você que se afastou e
quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar por você, para que o nome de Deus seja louvado na tua vida, para que você saia daqui nessa noite dizendo: eu não quero ter uma vida de discípulos que negam, que fogem. Eu quero estar na presença do Senhor. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja. As pessoas estão em casa, estão aqui, e a tua palavra é muito clara: não posso prometer aquilo que eu não posso cumprir. Nós prometemos muitas coisas no Evangelho e erramos, e isso nos frustra. Mas nessa noite, o que nós podemos e queremos prometer é que seremos teus discípulos e aprenderemos com os problemas, com os dilemas da vida. Os discípulos até então não tinham sido perseguidos e por isso não sabiam o que fazer, e prometeram coisas que não era possível para eles cumprir. Mas depois eles aprenderam a lição. E cumpriram o chamado. Nessa noite, Deus, se nós não estamos sabendo lidar com as demandas, com os problemas, nós queremos ser discípulos fiéis. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nós, e nós não queremos ser aquele que nega ao Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, nós nos colocamos diante da Tua presença. Ouve, ó Deus, a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Sente-se, por favor. O Ministério de Louvor vai estar adorando, e assim nós vamos encerrar o culto dessa noite adorando. Você quer que eles fiquem em pé ou quer que fiquem sentados? Sentado? Então vamos adorar o Senhor e logo após nós vamos impetrar a bênção. Coração sentado mesmo, coração grato, a gente vai repetir essa canção que diz para Ele que nós levantaremos as nossas mãos e agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Mediante essa canção, deixo uma mensagem para você que está assistindo, para onde você estiver, você que está aqui, que você tenha uma semana de gratidão ao Senhor, independente do que possa acontecer, que o seu coração seja grato, porque Ele é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Vamos adorar Ele. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai a sua não. Cante pra Ele. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples morrer, mas não tem coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a Ti, a uma ação, coração
declara: em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. agora sim, fica de pé, por favor. Sei que é simples pra ver, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Estenda a mão assim em posição de receber. Que o grande amor de Deus, que enviou o seu Filho para morrer por nós, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que alcançou aqueles que erram, aqueles que falham, aqueles que pecam como nós, que a direção do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo, o ensino do Espírito Santo esteja com todos nós em todos os dias dessa semana, e que essa palavra, essa vontade, esse desejo, essa bênção esteja espalhado sobre a face da terra, para todos os teus servos que estão aqui, que estão em casa ou em qualquer outro lugar. De agora e para todo sempre, o povo de Deus diz: amém.